Paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Hoje inicio essa pregação. Vamos pregar sobre, primeiramente, uma oração nos tempos de aflições e tempos difíceis. Somos imitadores, ou melhor, sejamos imitadores de Cristo. Cristão com fé não tem medo. Os perigos do mundo que nos oferece, nascer de novo aos olhos de Deus, denominado nesse momento a todos os quatro cantos da terra que vão ouvir essa palavra, e a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis da palavra, família, denominados nesse momento de amados e amadas. Então vamos fazer a oração. Quero que vocês se dêem as mãos para nós orarmos no início dessa pregação, em homenagem, em intenção ao mundo que precisa de tanta misericórdia do nosso Pai. Vamos orar então nesse momento, unidos no mesmo pensamento, dirigindo olhar para os céus e orar ao Pai, clamando por aqueles que estão aflitos, estão passando momentos difíceis. Santíssimo Deus, a onipresença de força e misericórdia, ceda a nós hoje a imensidão do Teu amor e a presença em cada passo da nossa vida. Nesse momento tão difícil que nós enfrentamos no mundo, sabemos que conseguiremos vencer as barreiras e seguir erguido na luta somente com a Tua assistência. Teu manto sagrado que nos acoberta, a mim, minha família, a todos os amados e amadas, e afaste de nós o medo da derrota, da dúvida e da vitória. Que a esperança do Espírito Santo resplandeça dentro de todos nós, da mesma forma como resplandeceu ao Teu Filho amado, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra. Permita-nos sentir a Tua presença em nós, para que através de Sua grandiosidade nós consigamos nos alimentar da força que tanto precisamos hoje na nossa vida. O que mais lhe pedimos nessa oração é o poder de escutar a Tua voz através do nosso coração, conduzindo-nos nas melhores decisões que precisamos tomar nesse momento tão difícil. A Tua palavra é a arma, é o poder e o instrumento de conquista de milagres e bênçãos inimagináveis. Sabemos que a fé que temos por Ti, amado Pai, rompe barreiras e nos faz acreditar que o melhor está por vir. Amado Pai, se nós cairmos, nos apoie, nos levante, nos erga com Tua bondade infinita. Entregamos a Ti todos os nossos problemas diários. Confiaremos em Ti, pois somente o Senhor é capaz de nos dar a vitória. Se nós estivermos abatidos, dê-nos dose maior do Seu poder do Espírito Santo. Se nós estivermos cansados, nos abrace, Pai, e nos carregue no caminho que estamos passando, no Seu colo mais difícil. Queremos experimentar a graça divina que tanto desejamos. Amado Pai, meu Deus, meu amigo, que tem o poder sobre todas as coisas, liberta-nos de todo o mal que nos envolve e renove cada dia a nossa esperança em Ti. O nosso alimento, a Bíblia tem a Tua palavra, Salmo 91, em que confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele sempre confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas
e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Não terá peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará até você. Essa oração se faz necessário nos tempos difíceis que eu estou passando e que talvez vocês também estão passando. Acreditar na graça que o Pai nos dá. Só a fé pode mudar a nossa história, reunir força para vencer esse momento difícil que estou passando. Amado Pai, se eu cair, me apoie, me levante, me erga. Entrego a Ti todos os nossos problemas, os meus, e confiar em Ti, pois somente o Senhor somos capazes da vitória. Sim, a vitória que o Senhor nos dá, porque nós, sozinhos nesse mundo, não conseguimos ultrapassar todos os perigos, angústias, os dramas, doenças. Sim, a oração que buscamos o conforto e a esperança para que estarmos vivendo esses momentos atuais, desafiadores, da catástrofe, guerras, enfim, em momentos como esses, precisamos ter fé em nosso Pai para superar as adversidades e confiar que mesmo em meio à dor, a vida pode florescer e os frutos do amor podem ser colhidos. Amém? Então vamos começar a pregação. Os escolhidos para imitar Jesus. Os discípulos foram selecionados para seguir os passos de Jesus, aprendendo com seus ensinamentos e exemplos. Eles foram escolhidos não apenas por ouvir, mas para imitá-lo em suas ações. Assim tornaram-se agentes de mudança em suas ações. Assim tornaram-se a mensagem de Jesus, os valores propagados por Jesus. Em sua jornada, os discípulos foram desafiados a agir como Jesus agiria, buscando espalhar a compaixão e a bondade para onde passassem. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também eu faço. João capítulo 13, verso 15. A distância entre a teoria e a prática revela o quanto você aprendeu a respeito do Evangelho. Antes do ide, vem o vinde. Os escolhidos devem, primeiro, viver em completude, assim como Jesus viveu. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. E afastou-se dele acerca de um tiro de pedra e, postando-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versos 41 e 42. Se não conhecemos a Cristo, amados e amadas, família, não podemos imitá-lo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Você, amado e amada, fez isso? Então faça agora. Negue-se a si mesmo e siga Yeshua Mashiach, porque você só receberá o que está nas mãos de Deus se você entregar o que está nas suas. Os escolhidos devem andar em intencionalidade, assim como Jesus andou. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10.
porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, verso 28. Ele, porém, lhes disse: vamos para as aldeias vizinhas, para que eu também pregue ali, pois para isso é que eu vim. Marcos capítulo 1, verso 38. Andar com Jesus, andar como Jesus andou, não nos isenta das adversidades, mas juntamente com o posicionamento vem a autoridade para ultrapassá-las. Se posicione como imitador de Cristo, pois o mundo espiritual respeita posicionamentos. Os escolhidos devem ser verdadeiros, assim como Jesus é. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada de falso a seu respeito. João, capítulo 7, verso 18. Quem me vê a mim, vê o Pai. João, capítulo 14, verso 9. Por mim, mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João capítulo 5, verso 30. Entrega e posicionamento onde não existe um coração verdadeiro, firmando em amor e temor ao Senhor, é como correr atrás do vento. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, é correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se fez debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Sim, viver com plenitude, assim como Jesus viveu, andar em intencionalidade como Jesus andou, ser verdadeiros assim como Jesus foi. Sim, amados e amadas, o que significa: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nem todas coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Sim, podemos ser ajudados pela imitação de outros servos cristãos maduros que nos deram incentivo espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14, que diz: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia, então, Jesus Cristo, porquanto também padecesse de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a ele. Quando Paulo disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo, ele também nos instruía, como crentes, examinar cuidadosamente a vida do nosso Salvador e a vida dos seus fiéis. Ele deu uma ordem semelhante anteriormente em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, que diz: admoesto-vos, porque que sejais meus imitadores. Portanto, exorto-os a me imitarem. No original grego, o verbo traduzido como imitar, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Tornar-se uma pessoa que copia as palavras e os comportamentos de outra. O termo grego é a raiz de nossa palavra portuguesa, mímica. Paulo escolheu o mesmo verbo para dizer aos Efésios: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros,
como também Deus em Cristo perdoou todos nós. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 4, verso 32, 5 e 1. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. A nossa liberdade em Cristo não é a licença para fazermos o que quiser, mas um chamado para seguirmos os passos dele. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Imitar o exemplo de Jesus envolve para si mesmo, como o próprio Cristo demonstrou em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Imitar o exemplo de Jesus envolve morrer para si mesmo, como o próprio Cristo demonstrou. Mas esse é o segredo genuíno de uma liberdade cristã. Para imitar Cristo, amados e amadas, precisamos conhecê-lo intimamente. Fazemos isso em meio de leitura da Bíblia, estudos consistentes e aprofundado de sua vida e suas palavras. O ensinamento de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Como eu já disse, nos dá algumas dicas. Podemos reconhecer que Jesus nunca se contentou apenas com o que era permissível ou permitido. Em vez disso, ele sempre buscou o que era benéfico, construtivo. Ele não se concentrava em seu próprio bem, mas os bens dos outros. Ele considerava constantemente suas ações e como elas poderiam afetar a consciência de outras pessoas. Jesus fez tudo para refletir a glória de Deus. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, esperava-se que os alunos imitassem seus professores como parte de treinamento. Na fé cristã, os crentes conhecem o caráter de Jesus por meio da comunhão com mentores piedosos e recebendo deles dicas espirituais. O autor de Hebreus escreveu: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam a promessa. Hebreus capítulo 6, verso 12, que diz: para que vós não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Mais tarde ele pediu: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imite a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, verso 7. Como discípulos de Cristo, imitamos o seu caráter e, ao fazê-lo, fornecemos modelos de vida dignos de ser imitados. E ao imitarmos Cristo, nos tornamos mais semelhantes a Ele em tudo o que fazemos. Somos genuinamente livres. João afirmou: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. João capítulo 4, verso 17. Sim, somos imitadores de Cristo. Temos que nascer de novo. O que acontece quando entregamos nossa vida a Cristo através do batismo? O que é nascer de novo? Significa ter oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance espiritual. O termo é muito utilizado na Bíblia e também na igreja evangélica, já que nascer de novo é sinônimo de aceitar o sacrifício de Jesus. Na Bíblia, em João capítulo 3, verso 1 e 21, Jesus fala para Nicodemos, o fariseu, que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Inicialmente, Nicodemos não entende
porque pensava que se tratava de nascer de novo fisicamente, biologicamente, e não espiritualmente. No entanto, Jesus estava falando de nascer de novo do Espírito. Para ver o reino de Deus, era preciso mudar o rumo da sua vida, aceitando a salvação dada ao ser humano através da aceitação dos seus sacrifícios na cruz e seus ensinamentos. No Espiritismo também fala-se em nascer de novo. Utilizando as mesmas passagens da Bíblia, os espíritas acreditam que, quando Jesus falou em nascer de novo, é um sinal de ressurreição, ou seja, depois que a pessoa morre, pode nascer de novo e voltar para a terra. Nascer de novo também é um termo coloquial, que se diz quando alguém passa por uma grande dificuldade, por uma fase difícil, por um deserto, ou um acidente de carro, por exemplo, e sobreviveu, significa, no termo do povo, nasceu de novo, após ver a morte de perto. Sim, nascer de novo significa uma mudança de vida tão radical que é como você voltasse a nascer, apagando a sua vida antiga. Jesus disse que somente quem nasce de novo pode entrar nos céus. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus como seu Salvador. Em João capítulo 3, verso 3, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus explicou a um homem chamado Nicodemos que é preciso nascer de novo para entrar nos reinos dos céus. Nicodemos ficou confuso e perguntou como um homem crescido poderia voltar para dentro da barriga da sua mãe. Jesus então lhe explicou que esse novo nascimento é espiritual. João capítulo 3, versos 5 e 6. Respondeu Jesus então: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce de espírito é espírito. O pecado nos separa de Deus, e sem Deus, nosso espírito morre. Por isso, todos precisamos de uma vida nova. Nascer de novo significa voltar a estar unido a Deus, a fonte de toda a vida, assim como nosso espírito volta a viver. Recebemos uma vida nova. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivenciou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os seus poderes e as autoridades, fez dele o espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Sim, amados e amadas, recebemos uma vida nova. O que significa vida nova? É ter uma vida em abundância. Sim, ter uma vida em abundância significa ser salvo por Jesus e ter a promessa da vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida em abundância, nos libertando do poder da morte e do pecado. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus mostrou como ele é diferente do diabo. O diabo é um ladrão que vive somente para o mal, mas Jesus veio à terra para nos dar vida em abundância. Essa vida é a vida espiritual. A Bíblia diz que quem está afastado de Deus por causa do pecado está morto espiritualmente. Sem Deus, ninguém pode ter uma vida completa, porque uma parte de nós está morta. Jesus veio para nos unir novamente com Deus. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Sim, quando alguém crê em Jesus, recebe uma vida nova, se arrepende, perde perdão dos pecados, se batiza alguns. Nessa nova vida, o Espírito Santo mora dentro de nós e nos aproxima do Pai. Quando alguém crê em Jesus, recebe vida nova. Nessa nova vida, o Espírito Santo mora dentro de nós e nos aproxima do Pai. A vida eterna. O pecado também é a razão porque todos morremos fisicamente. Quem morre separado de Deus sofrerá destruição eterna. Jesus veio para nos livrar dessa destruição. A salvação é também a promessa que um dia iremos ressuscitar para a vida eterna. João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, amado e amada? Viver eternamente é ter uma vida em abundância. Na verdade, é tanta abundância que não acaba nunca. Essa é a maior promessa que Jesus fez para quem é salvo, viver eternamente junto com Ele, ou viverá eternamente junto com Ele. A vida em abundância não é uma promessa somente para o futuro. A vida abundante pode começar agora, depende só de você fazer um propósito, a oração. Quando uma pessoa é salva, recebe o Espírito Santo dentro do seu coração. Olhe dentro do seu coração, vê a luz, vê se você vê a luz do Espírito Santo habitando em você. Isso significa que a sua vida vai mudar. Sim, Jesus nos oferece abundância de bênçãos espirituais, como amor, alegria, paz, união, coragem, esperança, paciência, generosidade. São essas coisas que tornam nossa vida aqui na terra abundante. Efésios capítulo 1, verso 1 e 3, que diz: Bendito seja Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes de Cristo. Quando o nosso grande amor é Jesus, Ele nos satisfaz e enche o nosso coração de coisas boas. A abundância que Jesus nos oferece não é a abundância que o mundo oferece. O mundo foca em bens materiais, estatuto e fama, mas essas coisas não são verdadeira satisfação, não dão verdadeira satisfação. Jesus oferece uma abundância que não é temporária. A vida abundante em Jesus pode ser vivida em todas as circunstâncias e se prolonga por toda a eternidade. Sim, como nascer de novo, conforme a Bíblia, vamos ver, nascer de novo significa uma mudança de vida tão radical que é como se você voltasse a nascer, apegando a sua vida antiga, apagando a sua vida antiga. Jesus disse que somente quem nasce de novo pode entrar nos céus. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus como seu Salvador. Em João capítulo 3, verso 3, que diz: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus explicou ao homem chamado Nicodemos que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nicodemos ficou confuso e perguntou como um homem crescido poderia voltar, como eu já disse lá em cima, da barriga de sua mãe. Que passos eu preciso tomar para ter uma vida, uma mudança na vida? Quais os passos que devemos seguir? Uma mudança de vida começa por dentro. Se você quer mudar a sua vida para melhor, precisa começar com o seu coração. Esses são 4 passos que você pode tomar para mudar a sua vida, segundo a Bíblia. Primeiro, crer em Jesus. Crer em Jesus é o primeiro passo e o mais importante para mudar de vida.
Somente Jesus pode transformar a sua vida, lhe dando uma nova esperança. Ele morreu e ressuscitou para lhe dar uma nova vida. Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as novas. Quando você crê em Jesus, que é seu Salvador, e se arrepende dos seus pecados, pede perdão, Jesus passa a morar em seu coração. Aí já começa a grande mudança da sua vida. Jesus vai transformar o seu coração, isso vai mudar tudo. Procurar sempre a vontade de Deus. Toda mudança de vida é preciso vir de Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Sim, toda mudança, de acordo com Jeremias, capítulo 29, verso 11. Por isso você quer mudar de vida, pergunte para Deus, converse com Deus, que Ele quer mudar a sua vida. Existem muitas coisas que todos precisamos mudar. Deus quer lhe ajudar, principalmente, a abandonar o pecado e a viver de maneira correta. Além disso, Ele poderá ter outras mudanças planeadas para a sua vida, segundo seus planos para a sua vida. É importante ficar atento para entender o que Deus quer mudar em sua vida. Algumas coisas que você pode fazer para descobrir o que Deus quer mudar da sua vida são orar, converse com Deus, pergunte a Ele qual é a sua vontade para a sua vida, fale com Ele, como você fala com o teu Pai da terra. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, que diz: vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, essa é a oração que Jesus nos ensinou. E Deus ouve e responde a oração sincera. Sim, a Bíblia é uma fonte principal para conhecer a vontade de Deus. A Bíblia é a inspiração da palavra de Deus. Ela lhe ensina como mudar e viver para Deus. Por isso, temos que ler a Bíblia, meditar regularmente e procurar aplicá-la em nossas vidas. Na igreja você pode ouvir a palavra de Deus, nos cultos, nas pregações, e vai ter comunhão com outros cristãos, seus irmãos. Junto podemos aprender mais de Deus, unidos à irmandade, à comunidade, e ajudar uns aos outros a mudar a vida. Você não precisa fazer tudo sozinho. Na igreja você também vai encontrar pessoas que podem lhe dar boas orientações quando você não entende o que Deus lhe está dizendo. Cristãos mais sábios poderão lhe ajudar a descobrir o caminho certo para mudar a sua vida. Terceiro, obedecer a Deus. Não basta descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa pôr o que você aprendeu em prática. Quando você obedece a Deus, você começa a mudar sua vida de maneira prática. Obedecer a Deus poderá implicar mudanças nas suas crenças ou nas suas atitudes ou ações diárias. Em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto nacional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Se Deus lhe chama para algo, amado e amada, específico, isso poderá exigir uma mudança de casa, carreira ou ministério até. As mudanças poderão ser grandes, por isso, se prepare e certifique-se que vem mesmo da vontade de Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Quarta, ter paciência. Nem toda mudança de vida acontece de uma hora para outra. Muitas vezes Deus age de maneira gradual, por isso você precisa ter paciência para esperar no tempo dele e nos planos dele, conforme Salmos 37, verso 7, que diz: descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquiam o mal. O próprio tempo de espera pode gerar mudanças bastante grandes em sua vida. Basta crer e esperar. Quando você quer ter uma mudança de vida, a parte mais difícil é esperar. Mas Deus tem a hora certa para tudo e sabe quanta mudança você consegue aguentar de cada vez. Confie nele, não desista e ele vai mudar a sua vida. Pode crer, ele vai mudar a sua vida porque ele é o nosso Pai, o nosso amigo e nos ama incondicionalmente. Pois é, amados e amadas, então temos que ser imitadores de Cristo para que tenhamos uma vida repleta de fé, de liberdade, de religião, para poder professar a fé em Cristo e crer, essencialmente, que Ele nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, esperando que seus irmãos vão até Ele, que lá existem muitas moradas para ficar perto de Jesus. Sim, amados e amadas. Você já se perguntou, amado e amada, como ler a Bíblia? Se tem lido a Bíblia? Há muitas formas diferentes de ler a Bíblia. Cada pessoa deve adaptar a leitura à sua situação, dependendo do seu nível de conhecimento da Bíblia e da sua fé. No entanto, podemos dar alguma sugestão sobre onde começar a ler a Bíblia. O primeiro passo, comece escolhendo a sua Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português, por isso há traduções. Em vários tipos de traduções em português, desde a mais antiga, Eliade, mais arcaica, Almeida, revista corrigida, por exemplo, é a mais moderna, a nova versão internacional, que tenta explicar o significado em vez somente de traduzir o texto. Decida o seu horário diário para ler a Bíblia, e quanto mais você vai dedicar a isso, você tem pouco tempo, leia um capítulo, 2 capítulos por dia. Se você tem mais tempo, você pode ler um pouco mais. O importante é você demonstrar a vontade de ouvir a palavra e ver a palavra. A Bíblia é um livro que contém as palavras e os anseios do Pai espiritual. Por isso também é importante tirar um pouco do seu tempo para orar e procurar entender o que você está lendo. Cada Bíblia tem um papel, tem um índice no início. Se você não sabe onde o livro da Bíblia fica, procure a página no índice. Aproveite os recursos que a Bíblia tem. Para quem está começando, não é boa ideia de tentar ler logo de capa a capa, devagarinho. A Bíblia é um pouco diferente de outros livros. Ela, na verdade, é uma coleção de 66 livros que estão agrupados por gênero literário, livro histórico, poético, profético, evangelho, cartas, epístolas, não por ordem de leitura, nem por ordem cronológica. Se esse é o seu primeiro contato com a Bíblia, primeiro comece lendo um dos 4 evangelhos, Marcos,
Mateus, Lucas, João, ou 4 pessoas que escreveram a biografia de Jesus, cada um com uma perspectiva um pouco diferente. Qualquer um desses livros mostrará quem é Jesus, o personagem bíblico principal da Bíblia. Dúvida por qual começar? Sugerimos Marcos, pode ser o mais curto dos evangelhos. Depois de ler um dos evangelhos, passe Atos dos Apóstolos, é um livro interessante e que conta a história da fundação da igreja. Depois que Jesus ressuscitou, esse livro vai te ajudar a entender o que aconteceu no início do cristianismo, como viviam os cristãos e como espalhavam a mensagem de Jesus. Leia Romanos, Gálatas e Efésios para entender melhor sobre o plano de salvação, a sua salvação, a fé em Cristo e sobre a vida cristã. Essas cartas apostólicas são ótimas referências para compreendermos o legado deixado por Cristo ao seu povo e como esse mesmo povo deve prosseguir na fé durante as lutas e perseguições na jornada cristã nesse mundo. Conclua a fase lendo os livros 1, 2, 3 de João, que serve como um bom resumo sobre o conhecimento espiritual, sobre o amor, a verdade contra erros, enganos, a hospitalidade cristã. A sequência sugerida com esses livros vão te ajudar a entender melhor a salvação e como a vida é diferente depois. São bons passos para ganhar o conhecimento básico do Evangelho. Se você quer se aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, comece lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros lhe contarão a história da criação do mundo e a história do povo escolhido. Israel e seu papel nos planos messiânicos de Deus também ajudarão a entender como Deus age ao longo da história, da sua revelação progressiva à humanidade. É interessante ler a seguir os livros de Hebreus para compreender como muitas das ordenanças dadas a Israel no princípio se aceitavam na nova aliança em Jesus Cristo. Sim. Depois lê outros livros também, Josué, Esther, Ruth, que narram a vida de Israel na terra prometida desde a conquista de Canaã, por Josué até o governo durante a liderança dos juízes. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, narram os altos e baixos de Israel, sobre o comando dos reis, a sua trajetória de declínio que culminou no exílio na Babilônia. Esdras, Neemias, Esther dão um vislumbre de história dos israelitas do exílio e seu retorno glorioso à terra de Israel. Atenção, alguns dos livros históricos contam histórias repetidas, mas de perspectivas diferentes. Conheça as profecias, leia os livros de Isaías, Malaquias. Esses contam como Deus avisou o povo ao longo do tempo sobre eventos futuros que iriam acontecer. Se você decidir ler esses livros, é bom tentar lê-los por ordem cronológica e procurando localizar o contexto histórico antes de ler cada livro. Depois de você poder ler o Evangelho de João, que te ajudará a compreender a divindade de Jesus e sua identidade como Senhor da história e do tempo. Cristo é o autor da salvação da humanidade. O Evangelho de João objetiva a fé dos seus eleitores para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. A seguir, leia os livros do apóstolo Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, onde encontrará mensagens pastorais de esperança e encorajamento, a submissão e honra a Deus para ultrapassar os sofrimentos, com maturidade sempre preparado para a segunda volta de Cristo. Por último, leia o fantástico livro do Apocalipse. Esse é um livro profético escrito pelo apóstolo João, que descreve suas visões acerca dos finais dos tempos, que estamos chegando lá. As profecias finais dialogam com as profecias do Antigo Testamento também, fazem várias alusões
a história e a promessa gloriosa do reino vindouro, da eternidade, lá nos céus. Os livros da profecia do Antigo Testamento e o livro do Apocalipse pode ser bastante difícil de entender, mas não se preocupe, faça uma oração antes de praticar a leitura, pedindo que o Divino Espírito Santo abra a sua mente, a sua luz, para que você entenda as palavras da Bíblia. Mesmo os conhecedores da Bíblia, os mais sábios, têm dificuldade para interpretar os livros para ler em qualquer momento. Salmos, provérbios são livros interessantes, edificantes para ler em qualquer momento. Não importa se você conhece a Bíblia ou não. Salmos é um livro com poemas e canções muito honestas a Deus. Provérbios é um livro com muitos conselhos sábios da vida cotidiana. Passando então, amados e amadas, para o segundo vídeo dessa pregação. Amém?